Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ingrid do canal Indignada e hoje nós chegamos ao último dos nossos vídeos sobre os antigos avatares. O vídeo de hoje é sobre o avatar Roku. Viemos para anunciar a identidade do próximo avatar. Mas como assim? É uma honra servi-lo, senhor. Avatar Roku. A história do Roku ela foi muito bem explicada em A Lenda de Aang. E a interação do Roku com o Aang nas comics permite que a gente entenda um pouco mais sobre a visão de mundo que esse avatar tinha. Falando um pouco da trajetória do Roku, ele foi uma pessoa muito disciplinada e ele valorizava muito algumas coisas como gratidão e amizade. Ele se tornou mestre dos elementos no começo da idade adulta dele e ele tinha muita dificuldade de se controlar no estado avatar. Ele ficou 6 meses estudando a técnica e por conta da impaciência dele, ele acabou destruindo o Templo dos Sábios do Fogo porque ele não conseguiu se controlar e ficou preso no estado avatar. Depois que ele se tornou um avatar completo, o Roku voltou para a Nação do Fogo e a amizade dele com o Senhor do Fogo, Sozin, continuou inabalável. Muito bom, Sozin. O senhor era amigo do Senhor do Fogo, Sozin? Na época, ele era apenas o príncipe Sozin. E era meu melhor amigo. E foi assim até que o Sozin resolveu expandir o território da Nação do Fogo, dominando as outras nações, começando pelo Reino da Terra. E é aqui que começa a nossa análise. Desde o início, eu estava destinado a ser o Senhor do Fogo. E embora nós não soubéssemos, você estava destinado a ser o Avatar. É um golpe incrível do destino, nós nos conhecemos tão bem, não é? Juntos nós podemos fazer qualquer coisa. O debate sobre a relação entre o Roku e o Senhor do Fogo Sozin, ele gera muitas polêmicas e muitas controvérsias por se tratar de um dilema moral. Então é normal que existam opiniões diferentes a respeito disso. Assim como decisões polêmicas do mundo real, como aborto, drogas, limite da censura, a decisão que o Senhor do Fogo Sozin tomou, ela está muito ligada com o estilo da Nação do Fogo e o estilo de liderança dele. Então quando o Roku decide poupar a vida do Senhor do Fogo Sozin em nome daquela grande amizade que eles tinham, o fandom acaba se dividindo, porque muita gente acha que se ele tivesse matado o Sozin naquele momento, muitas das coisas horríveis que aconteceram não teriam acontecido. Eu vou poupá-lo, Sozin. Vou liberá-lo em nome de nossa antiga amizade. Como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos e o massacre dos Nômades do Ar. Mas a gente tem que entender que o Roku, ele não sabia que ia acarretar em tudo isso que aconteceu. Então, quando ele decidiu poupar a vida do amigo dele e dar mais uma chance, inclusive dizendo que ele não o pouparia outra vez, ele estava tomando o que ele achou que seria a melhor decisão. E é importante lembrar também que o Roku ele viveu numa época muito pacífica e não há relatos de outros inimigos grandes que ele tenha enfrentado. Então, depois dessa discussão dele com o Senhor do Fogo Sozin, ele passou o resto da vida dele numa ilha com a esposa e ele teve um filho, mas não se sabe muito a respeito. E aí, vamos teorizar sobre isso? Mas quando ele atingiu uma idade mais avançada, veio a tragédia de um vulcão que devastou toda a ilha. E nessa hora o Sozin ele acabou escolhendo os desejos ambiciosos dele e deixou o Roku à própria sorte, o que acabou culminando na morte do Avatar. E aqui é pra gente fazer um paralelo com a lenda de Korra. Porque enquanto a Korra e o Mako namoravam, teve aquele momento em que o Mako ele precisou escolher entre o dever dele como policial e a amizade dele com o time Avatar. E ele acabou contando ao presidente Raiko sobre o plano da Korra. Vocês sabem a minha opinião sobre isso, eu não vou falar aqui. Se você quiser saber, você vê o vídeo aqui em cima que vai estar aqui nos cards. O Mako optou pelo dever dele, assim como o Sozin optou pelo que ele achava que era melhor. Mas na minha opinião, os dois erraram aí. E de novo, por mais que eu não goste do Mako, nenhum dos dois sabia o que realmente ia acontecer depois de tomar aquela decisão. E a conclusão aqui no mundo Avatar, entre o dilema de escolher entre a amizade e o dever, a gente conclui
que o importante é fazer aquilo que você realmente acredita e não voltar atrás nas suas decisões. Esse foi o último vídeo de análise dos antigos avatares aqui no canal, mas eu sei que muita gente quer saber mais sobre o avatar específico que todo mundo gosta muito, que é o Avatar One. Por isso tem um vídeo no meu canal esperando vocês falando tudo sobre o One. Tem várias curiosidades, várias coisas legais, assistam lá, o link vai estar aqui nos cards e também na descrição. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de seguir o canal, de seguir o meu canal Indignada também. E segue também a gente no Instagram, a gente posta várias coisas legais lá no Stories, a gente faz cobertura de várias coisas, é realmente muito legal. E se você quiser comprar coisinhas de Avatar, você também pode visitar a nossa loja online. A gente se vê daqui a pouco, porque você vai assistir o vídeo lá no meu canal, e também no nosso próximo vídeo, que é o Mundo Avatar Awards. Tchau!